explanação anterior, o Projeto Rena falou sobre o trono de Jacó, expressão muito utilizada pelos messiânicos do primeiro século. Se você ainda não acompanhou, vale a pena ir lá depois conferir. Mas dessa vez vamos falar sobre outra expressão muito utilizada no Sha'ar Emet, a carta normativa do primeiro século, o sacerdote do mal. O texto do Sha'ar Emet usa muito essa expressão. No texto do Sha'ar Emet diz: os falsos irmãos seguem os ensinamentos do sacerdote do mal. E depois diz assim: ele não pode fazer mal a você se você obedecer às palavras do mestre da retidão. E diz também: ele e seus servos trazem erro e confusão às portas da casa de Israel, e ele deve ser repelido pelo ensino puro e sagrado de nosso Senhor Yeshua. Logo perguntamos: quem é esse sacerdote do mal? Comparando o que era ensinado em Israel naquela época, tomando as duas expressões como contraponto uma da outra, trono de Jacó versus o sacerdote do mal, percebemos que essas duas expressões têm o mesmo objetivo: a representação de um legado espiritual. Enquanto a expressão trono de Jacó estava relacionada com o legado messiânico transmitido por Yeshua e os 12, o sacerdote do mal era aquele sistema que dava forma ao judaísmo antigo, que tinha a aparência de piedade e a reputação de ser o único caminho para se chegar ao Deus de Israel. Aquele judaísmo antigo, impregnado de costumes pagãos, que era usado pela classe dos fariseus para colocar fardo no povo, e que era dirigido por uma classe de sacerdotes, sem vida com Deus e sem autoridade espiritual. Aquele sistema religioso que era oficial em Israel, mas que fazia pessoas chamarem Yeshua de endemoniado e pecador. E o Sha'ar Emet deixa bem claro que isso está diretamente relacionado aos falsos que se dizem judeus. Ao falar do sacerdote do mal, o texto do Sha'ar Emet diz o seguinte: não sigam o caminho dos falsos que se dizem judeus, pois eles se curvam a coisas que não conhecem, chamando Allah, Deus, de muitas coisas. Os falsos que se chamam pelo nome de casa de Israel seguem os ensinos dos falsos sacerdotes, que foram levados ao cativeiro, para a Babilônia. Ou seja, o texto dá a entender que o legado de Moisés foi alterado de dentro para fora, por pagãos que desde os tempos antigos se misturaram ao povo e pareciam ser judeus. E juntamente a isso, os sacerdotes que foram para o exílio voltaram de lá cheios de costumes estrangeiros. Tudo isso ajudou a construir o perfil do sacerdócio do mal. Vemos em Atos 15 que muitos do judaísmo se juntaram aos messiânicos na época, mas estavam causando confusão entre os fiéis, porque eles estavam tentando seguir Yeshua e ao mesmo tempo se manterem fiéis ao sacerdote do mal. Ao invés dos cabeças do judaísmo daquele tempo compreenderem o legado da Torá, inventaram várias coisas que permanecem até hoje. E eles não compreenderam corretamente essas coisas porque a maioria nem judeu não era. Mas os que eram judeus, como Nicodemos, por exemplo, compreenderam. O ensino distorcido deles virou Zohar, virou Talmud, depois virou Cabala. E até o dia de hoje o judaísmo oficial acompanha a Cabala, que é uma filosofia mística. E a Cabala se tornou praticamente a base de tudo em Israel. Hoje no Israel atual você não pode nem apertar o botão do elevador no Shabat, que é pecado. Tem que subir de escada se você mora no prédio. Tem cabimento isso? Entre outras coisas, diz também o texto do Sha'ar Emet: o sacerdote do mal é sempre maldito e cheio de doenças por todo o seu corpo. A Kehilá é o corpo de Machia, é o corpo messiânico. Mas o sacerdote do mal, o rabinato oficial, que hoje em dia é uma espécie de sacerdócio paralelo não autorizado por Yah, não é o corpo de Machia. É um corpo morto. Atualmente eles ensinam ao povo israelense uma Torá completamente fermentada e ainda cobram do povo que obedeçam e cumpram todas essas regras inventadas, como se elas tivessem vindo do Deus de Israel. Como disse Yeshua, no texto de Mateus, eles não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar, pois a bússola deles é uma só, a Cabala, que vem atuando através da maçonaria. Albert Pike, o papa da maçonaria, entre aspas, escreveu em seu livro o seguinte:
Todas as religiões se originaram de dentro da Cabala e voltarão para ela. E de fato, você vê hoje em dia tem crente, tem cristão estudando Cabala. Na ânsia de aprender algo do próprio povo israelita, estão estudando Cabala. Eu conheci um que estava fazendo isso. Eu mesmo conheci um. Como isso tudo está no meio do povo, que se chama Israel, muitos do cristianismo acabam aceitando sem questionar. Sem perceber, pulam do cristianismo para dentro da Cabala. E daqui a pouco, quando for ver, já está buscando um jeito de entrar para a maçonaria. E agora o sacerdote do mal adotou uma estrutura bem mais complexa, bem mais complicada. Porque o sacerdote do mal, hoje em dia, é essencialmente maçom. Cabala e maçonaria são coisas muito interligadas, que não dá para separar. Os maçons confundem as pessoas que procuram andar com eles, porque eles têm 33 graus de ascensão, mas só nos 10 últimos graus é que eles finalmente revelam, entre aspas, para o pessoal, que o nome verdadeiro de Deus é Lúcifer, segundo eles dizem. E Lúcifer a gente sabe a quem que esse termo se refere, né? Por isso, relembrando a recomendação do pregador registrada no Shah Emmett, ele disse: você está avisado para não seguir os ensinamentos do sacerdote do mal, pois ele e seus servos trazem erro e confusão às portas da casa de Israel. E essa fala serve para nós hoje em dia também, porque espiritualmente falando, todo fiel é uma extensão de Yeshua. Não foi à toa que ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos da videira. Você e eu somos a continuação de Yeshua, nós somos a extensão do Filho de Deus. Inclusive porque ele disse: quem for fiel a mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou voltar para junto do meu Pai. Então nós que somos hoje discípulos de Yeshua, nós somos extensões dele no mundo. Nós somos a continuação dele aqui no mundo. Ele fez grandes coisas aqui e nos deixou aqui para continuarmos fazendo. Quando ele estava no mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Depois ele virou para os discípulos e disse: vocês são a luz do mundo. Luz do mundo é quem está aqui no mundo. Tem gente que pensa que luz do mundo é um título messiânico. Não, luz do mundo é quem está aqui no mundo fazendo a obra de Deus, dando testemunho. Yeshua era a luz do mundo enquanto estava no mundo, em forma humana. Agora a luz do mundo somos nós, seus discípulos, que somos a continuação dele aqui no mundo. Nós também somos parte de Israel, do povo Israel. E um ramo de Israel não segue o lobo, porque reconhece a voz do pastor. O único antídoto contra a influência do sacerdote do mal, sabe qual é? É você permanecer apenas naquilo que Yeshua e os 12 transmitiram. Se você se focar apenas no que vem de Yeshua, apenas no que procede dele e dos 12, e daqueles que seguem os 12, e de todos aqueles do passado que estão falando em linha com os 12, aí sim você estará imune ao sacerdote do mal, ao ministério dos falsos judeus, que nem judeus são. E aí você não será confundido.